Fala galera, aqui é o Gabriel e chegou a hora de fazermos aqui a nossa crítica de Pantera Negra Wakanda Forever. E esse vídeo não vai ter spoilers, então fica tranquilo com essa parte. E assim, gente, falar da experiência que eu tive de assistir Wakanda Forever é um negócio muito difícil, porque esse é um filme de super-herói que ele não é como outros filmes de super-herói. Você não pode querer avaliar esse filme apenas sobre as lentes de filmes comuns de super-heróis, porque ele não representa apenas o seu meio de cinema, a sua mídia de arte e cinema. Não, ele acaba sendo mais, ele transcende isso e ele vira um fenômeno cultural, por todo o contexto que esse filme nasceu. O legado do Chadwick Boseman, ele é gigante. E a gente vai continuar falando desse legado até o resto das nossas vidas. Então, Wakanda Forever, ele tinha a obrigação de falar sobre isso. Ele não tinha a opção de vamos ignorar e seguir como tá. Não dava. Você não pode ignorar, porque o legado do T'Challa, do Pantera Negra 1 e do Chadwick Boseman, ele é um legado que se espraia para todos os cantos, mas ele volta para sua origem, a origem do filme. E é por isso que eu não consigo simplesmente desassociar a homenagem do filme. O filme é uma homenagem, claro que ele tem outras coisas no meio, mas ele é aquele filme que você entra na sala de cinema já com uma carga dramática muito forte. Porque você está envolvido com isso. Pré-estabelecidamente, por causa do nosso contexto social, a gente se envolve com isso. E é por isso que o filme do Wakanda Forever, quando ele começa, nos primeiros 5 minutos, cara, assim, ó, já tinha pessoas chorando na minha sessão de cinema. É um negócio, assim, ó, muito emotivo. E vocês querem que eu simplesmente ignore isso na hora de fazer uma crítica? Não dá. Não dá. Eu me envolvi, eu quase chorei, assim, ó, foi por muito pouco que eu não chorei. E o final eu também tava chorando. Então é por isso que eu digo, a minha experiência, ela não é fria. Ela jamais vai ser fria. Ela envolve quem eu sou e o que eu estava sentindo no momento. E toda essa homenagem pro Chadwick Boseman, ela reverberou em toda a produção do filme. Porque você sente que cada parte do filme foi realmente feita com amor. Porque os atores, eles conheciam Chadwick Boseman. E quando eles estão falando sobre o T'Challa, cara, não dá pra nem mais saber se é atuação ou se eles estão realmente emocionados ali. Antes de assistir o filme, eu vi muitas pessoas criticando o Wakanda Forever, dizendo que esse era o pior filme do diretor Ryan Coogler. E assim, ó, eu não sei exatamente se isso é verdade ou não, mas assim, ó, mesmo que seja verdade e esse seja o pior filme do Ryan Coogler, eu preciso dizer, o pior filme dele é melhor que todos os filmes da fase 4 da Marvel. E sim, melhor que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, melhor que Eternos, melhor que Shang-Chi, melhor que Thor, Amor e Trovão e melhor que Doutor Estranho. Apesar de todos esses filmes terem problemas semelhantes. E o Wakanda Forever não foge desses problemas. E é por isso que eu queria sintetizar um pouco a minha experiência enquanto que eu tava assistindo. Porque nos primeiros 5 minutos, quando tá tendo ali as homenagens pro Chadwick Boseman, cara, eu já tava chorando, surtando, assim, emocionante. 5 minutos depois tem um discurso na ONU. E aí você pensa que ele vai caminhar para um lado. Só que o problema de Wakanda Forever é que ele quer pegar todas as estradas possíveis ao mesmo tempo que ele faz tudo ao mesmo tempo. E não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Porque esse é um filme de homenagem pro T'Challa. Sempre que esse filme quer fazer homenagem pro T'Challa, é 10 de 10. O início e o final são maravilhosos. Gente, assim, ó, a última cena do filme é um negócio 10 de 10. É muito bom, é emocionante. Só de lembrar que eu já tô quase chorando. É muito bom. Só que aí você tem um outro ponto do filme, que é o luto dos personagens. Isso daí é um outro filme que tem. E isso daí tá muito representado na Shuri e na Ramonda. A Ramonda tá excelente. E a Shuri, ela demora pra engrenar. Mas quando acontece um certo negócio com ela no terceiro ato, ela eleva de patamar. E aí sim, eu consigo ver, né, a personagem dela. Aí ela brilha. Só que esse tema do luto do filme, ele tá constantemente brigando com os outros temas do filme. Como, por exemplo, a Riri Williams, que é a Ironheart. Eles colocam a Ironheart no meio da história, e claro, tem uma justificativa. A história tenta até trazer bons momentos com a Riri Williams, só que fundamentalmente você tem a sensação o filme inteiro que ela não deveria estar ali. Porque no final do dia, isso é meio que uma história de origem dela. Então fica parecendo que ela foi arrastada pra dentro da história do filme, que originalmente era pra ser sobre legado T'Challa e o luto dos personagens ao mesmo tempo que tem as nações querendo se aproveitar de Wakanda. Cara, isso daqui é um filme excelente. Só que à medida que a história vai avançando, não fica só na Riri Williams.
Tem uma subplot envolvendo a Fontaine que não leva a lugar nenhum. É absolutamente desnecessário a subplot do filme. E o outro elemento do filme, que também poderia ser um filme por si só, é o namoro. Então você tem tipo 5 elementos ao mesmo tempo acontecendo e parece que cada elemento tá lutando um contra o outro, ao invés de eles caminharem juntos e fazer um filme sobre um tema central. Só que ele não tem um tema central. Ele tem um tema do luto, ele tem um tema do posicionamento político que ele quer fazer, e ele tem um tema da vingança. Então assim, você tem 3 coisas que poderiam caminhar sim bem, só que o filme não consegue ajustar ele de um jeito que a história flua de um jeito muito bom. Ele é apenas ok. Só que no meio disso tudo, Wakanda Forever é um deleite visual. Todas essas cenas de Wakanda são maravilhosas, o figurino é maravilhoso. E, gente, a trilha sonora é um negócio espetacular. Então você tem um filme grandioso, mas com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E quando você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, naturalmente você falha. E a sensação que eu tenho é que o Ryan Coogler queria fazer um filme totalmente isolado do UCM, focado ali no núcleo de Wakanda, talvez com um namoro, ou talvez sem o namoro, e falando só de nações estrangeiras querendo atacar o Wakanda. Sendo um ou outro, dava pra funcionar. Mas no momento que eles começam a colocar outros núcleos, o filme perde muita identidade, porque tem todos esses vícios da Marvel agora da fase 4. Ah, vamos colocar essa personagem aqui, porque depois a gente vai fazer uma série dela. E essa personagem, ela não deveria estar ali porque o universo tá pedindo. Ela deveria estar ali porque ela é uma personagem que pode contribuir pro tema do filme. E, infelizmente, ela contribui muito pouco. O mesmo pra Fontaine, que é absolutamente nula no filme. E agora vamos falar um pouco sobre o Namor, porque, claro, ele é o vilão do filme, e eu acho que, naturalmente, as pessoas vão querer comparar com o Killmonger, porque o Killmonger, ele é um dos melhores vilões da Marvel, mas, olha, talvez não seja no mesmo nível que o Killmonger, principalmente no campo da atuação, mas eu achei que todo o núcleo do Namor foi muito bem pensado. Conceitualmente, a história de origem dele, a história de origem do povo dele, a motivação que faz ele sair do mundo subaquático para o mundo da superfície e acabar virando vilão do filme, eu acho extremamente bem plausível e bem encaixado. E todas essas referências culturais para poder fazer o visual do Namor é sensacional. Pô, eu achei esse visual dele maravilhoso. As asinhas no pé ali, eu achei maravilhoso também. Pô, o cara ali visualmente impecável. E as cenas de ação dele voando, gente, assim, eu achei muito bem feito. Direção mandou bem demais com ele voando. Agora, dito tudo isso sobre o Namor, apesar de todo esse backstory e eles terem essa história boa dele, eu não acho que eles conseguiram contar de uma maneira eficiente. Porque chega ali no momento do filme e tem que ser a hora do flashback. E aí ele conta sua vida, sua origem, com ele narrando e com todas essas pausas dramáticas que você acha que vai ter, de fato tem. Então só não é que eu acho que a história que ele tá contando seja ruim, é só que o filme meio que não fez muito esforço para contar essa história bem. O filme tenta estabelecer essa conexão dos Talokans com os Wakandanos, e ele até consegue fazer isso, só que eu acho que demora muito no roteiro para eles explorarem esse ponto. Claro, isso acontece porque o roteiro não tem muito foco, mas toda essa relação que o filme quer se propor, Talokan com Wakandanos, cara, isso tinha que ter sido estipulado no primeiro ato. E não com 1h30 de filme, sabe? De repente, se esse filme excluísse completamente o núcleo dos Estados Unidos e focasse muito mais no Namor, criando um contraponto do início ao fim, Wakanda, Talokan, você poderia colocar eles em choque e você poderia até ficar brincando com o público de querendo dizer no primeiro momento que Wakanda tá errada e que Talokan tá certo, mas que depois dá um plot twist e é ao contrário, mas que depois no final ninguém tá certo. Só que como demora tanto pra explicar o lore de Talokan, o filme meio que deixa isso de lado e só apresenta eles no início como os caras do mal. Só que o filme sabe que eles são muito mais que isso, só que no primeiro ato ele não se esforça muito pra dizer que eles são mais do que isso. E isso, claro, tem a ver com o esforço que eles estão gastando onde não precisa. E o Wakanda Forever já é um filme longo, então eles tinham bastante tempo para tentar desenvolver isso. É só que acredite se quiser, 2h40 para a quantidade de núcleos que eles quiseram fazer, ainda é pouco. Então eles tinham que ter cortado o núcleo e ter focado no Namor com o Wakanda. Ficar trocando essa rivalidade aí. E no guarda-chuva superior sobre o que é esse filme, tem que ser sobre o luto. Aí, tanto o Namor poderia estar de luto com alguma coisa que aconteceu no meio da história, ou no próprio início da história, e isso fazer paralelo com T'Challa,
Só que o filme não consegue fazer isso desde o início. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre a história e do aspecto mais importante da história, que na minha opinião é o que mais brilha, que é o ponto do luto. E quem tá na história para realmente representar isso é a Shuri e a Ramonda. Você realmente tem esses dois personagens que encaram um luto de forma completamente diferente, e você constantemente tem esse embate entre as duas para nos fazer refletir sobre o real impacto de perder alguém. De um lado você tem uma pessoa um pouco mais cética, que é a Shuri, e do outro lado você tem uma pessoa mais espirituosa, que é a Ramonda. E é aqui que entra uma análise muito interessante. E por que eu acho que esse núcleo de Wakanda só sobre o luto, ele é muito bom? Porque a Shuri, num aspecto geral no filme, o filme tenta dizer que ela não tá bem, que ela tá com dificuldade de superar esse luto dela, que ela não tá olhando pra frente. E que isso tá afetando a vida particular dela. E do outro lado você tem a Ramonda, que teoricamente era pra representar o luto superado. Só que, na verdade, o luto que o filme está apresentando no filme, ele é muito mais complexo do que isso. Porque para Ramonda isso não parece, mas afeta. Então, assim, ó, ela de fato também não conseguiu superar o luto. O quão é possível superar o luto? Você acha que pode superar o luto ou é impossível superar o luto? De alguma forma, tudo que você passou na sua vida vai ser carregado em todas as suas decisões que você tomar adiante. A Ramonda e a Shuri estão ali para você entender um pouco sobre isso. Ou melhor, quando o filme quer falar sobre isso. Porque ao mesmo tempo que está acontecendo isso que é maravilhoso, você tem a subplot ali dos Estados Unidos completamente irrelevante. E é praticamente essa dinâmica do luto até mais ou menos a metade do filme, que é quando você tem um grande acontecimento e que muda completamente as ações de um certo personagem. E aí você vai ter um personagem com luto e com raiva. E assim, ó, esse tema do luto, ele é bom e ele funciona bem no filme, na minha opinião, só que ao mesmo tempo que ele tá falando sobre o luto, não me parece que ele tem algo novo pra falar sobre isso. E daí não parece que ele sai muito do óbvio sobre o luto. Talvez se eles tivessem dado um destino final pra um certo personagem no terceiro ato, e eles fizessem esse personagem sentir as escolhas que ele tomou, talvez todo o filme crescesse muito mais. Só que ainda assim, mesmo não sendo extremamente inovador nesse assunto, não tem nada realmente revolucionário, eu ainda acho que ele faz uma história de luto eficiente e boa. O problema é que não é só sobre o luto, é sobre as outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E é muito interessante ver até onde o filme vai para mostrar isso. E é exatamente nesse ponto que o filme ganha o seu protagonista. Afinal, o filme se chama Pantera Negra e a gente passa quase 2 horas sem ter um Pantera Negra. Mas quando o filme encontra o seu protagonista, encontra o seu super-herói, cara, o filme cresce demais. Porque as subplots, elas ficam em segundo plano. Você tem um personagem central tomando conta do filme. E esse personagem assume e eu achei que mandou bem. E ele me surpreendeu pelos pontos que ele levantou na história. Porque o roteiro poderia ter caminhado para a solução simples. O Pantera Negra é um personagem nobre, ele é um rei perfeito, não sei o quê. Não é bem assim. O luto, ele é imprevisível. As pessoas são imprevisíveis. E eu gostei que o filme toma para isso e ele não tem medo de fazer um personagem, né, um pouco diferente, talvez até para um lado anti-herói, mas ele vai. Eu achei isso extremamente corajoso. E é por isso que dos 3 atos do filme, o terceiro ato é o melhor. É disparado é o melhor. Porque aqueles pontos que eu falei da história, que eles ficam se brigando entre si para ver qual que é realmente o tema do filme, isso tudo acaba se encontrando, se encaixando, e eles dão um remexe ali para conseguir entregar uma história decente no final. Funciona no nível magistralmente bem, é o melhor filme da história da Marvel? Não. Assim, eu já vou dizer, esse filme não é melhor que Pantera Negra 1. Pantera Negra 1 é melhor porque ele tem uma história mais focada, ele sabe trabalhar melhor seus personagens, e você tem um vilão sensacional que é o Killmonger. Só que eu achei que o terceiro ato do Wakanda Forever melhor que o terceiro ato do Pantera Negra 1. No momento que começa as cenas de ação de Wakanda, no meio pro final do filme, eu achei que o filme ele conseguiu se encontrar. Só que leva tipo 1h40 pra isso acontecer. Então você tem os primeiros 5 minutos, que é uma homenagem pro T'Challa, maravilhoso, 10 de 10. E aí você tem de fato o filme começando 1 ano depois. E é dessa marca, até 1h40 mais ou menos, que o filme é confuso, ele tem seus problemas. Ele tem um pacing muito estranho. O filme tem que levar os personagens principais para os Estados Unidos para ter uma cena de perseguição de carro que, na minha opinião, é completamente desnecessária. E nem é tão legal assim. As cenas boas acontecem de dia. E quase todas envolvem namoro. Mas aí, quando você chega na 1h40, 2 horas ali, o filme foca, ele sabe o que ele quer fazer. Ele finalmente encontra o seu protagonista, sabe? Para um filme de super-herói, passar tanto tempo sem ter uma cena de super-herói,
É estranho. E não é por acaso que as melhores cenas de ação do filme acontecem do meio pro final, que é quando eles encontram o seu herói. Em termos de narrativa, eu também iria fazer o filme caminhar de formas completamente diferentes. Eu, por exemplo, eu iria fazer uma outra personagem virar a Pantera Negra. Eu teria feito um final completamente diferente também. Mas todos os caminhos que a história acabou trilhando, principalmente no final para fazer uma recompensa num terceiro ato que eu achei maravilhoso, tanto da luta em si, mas principalmente o epílogo é perfeito. Eu achei que tudo isso acabou compensando todos os muitos problemas que esse filme tem, especialmente no que diz respeito a ritmo e as muitas histórias em paralelo, subplots entrando em colisão, tirando um momento para os personagens principais sentirem emoção, porque eu quero sentir emoção nesse filme, mas esse filme não me deixa sentir emoção, porque eles têm que fazer um corte, mostrar um negócio dos Estados Unidos, e a Dee Fontaine debatendo sobre guerra com sei lá quem, que eu nem sei quem é. Me deixa sentir emoção, eu já tô chorando pelos primeiros 5 minutos, não é difícil fazer eu chorar com esse filme. E assim, eu sei que parece que eu odiei o filme, mas na verdade eu gostei muito. Mas infelizmente o roteiro, ele é o ponto mais criticável do filme. O resultado atual é um roteiro 7 de 10, um roteiro ok pra bom, eficiente, mas que não consegue fazer muito além disso. Com exceção quando ele faz as homenagens pro Chadwick Boseman, aí sim você brilha. Então assim, ó, vamos tentar separar por atos. O primeiro ato, 7 de 10. O segundo ato, 6,5 de 10. Terceiro ato, 9 de 10, é quase perfeição. Terceiro ato, é incrível, assim. Quando eu tava assistindo o filme, na última cena, eu pensei pra mim mesmo, se o filme cortar aí nesse momento, vai ser foda. E eles cortam naquele momento, exatamente no momento que tem que cortar. Pô, o diretor bom é outro nível. Ele sabe quando tem que cortar e ele corta no momento certo. É isso que eu gosto. E assim, uma outra pequena coisa que acabou me incomodando foi um pouco a edição. Principalmente uma ligação de um corte pro outro. Cara, tinha algo estranhamente errado em algumas cenas. Porque assim, ó, se você quer fazer um corte de um lado pro outro, existem certas regras. Claro que no cinema toda regra pode ser quebrada. Só que, no geral, essas regras existem para evitar estranhamento. E teve algum ou outro momento ali, principalmente na batalha final do namoro, que aparece um corte com uma outra pessoa que aparece absolutamente do nada. E ali foi uma coisa que destoou bastante. E isso também acontece em alguns outros momentos no filme. Mas assim, ó, eu entendo que é um pouco mais de nitpick. No final do dia, quanto mais eu penso nesse filme, mas eu vejo que os problemas dele, na verdade, não são problemas do filme. São problemas que a própria Marvel impôs ao filme. A Marvel tentou sabotar esse filme e o diretor não deixou. O diretor teve a competência, soube dirigir, soube fazer e salvou o filme. Essa é a verdade. Porque se fosse um diretor incompetente, o terceiro ato iria ruir, as mensagens do filme que estão ali iriam sumir e o Ryan Coogler segura o filme e tem, claro, a ajuda da Angela Bassett, que, meu Deus, atuou bem demais nesse filme. Ela é um destaque. E a trilha sonora e o figurino. Tudo isso compõe esse filme para ser um filme acima da média da Marvel. Então assim, ó, olhando as notas que eu dei para cada ato e a experiência final do filme e considerando que eu não consigo desassociar vida real com o filme, todo esse negócio do Chadwick Boseman, eu não consigo separar. Eu vou dar nota 8. Pra mim é o melhor filme da fase 4, sim, eu acho melhor que Homem-Aranha Se Volta Pra Casa. Posso até mudar de opinião daqui a um ano, quando esse filme não tiver tanto impacto emocional e eu olhar de uma forma um pouco mais racional pra história. Talvez eu não goste tanto dele lá, mas hoje eu gosto. Principalmente porque ele termina num Up, que é o terceiro ato, que aí eu realmente não tenho muitas críticas. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E essa foi a nossa crítica com spoilers de Pantera Negra Wakanda Forever. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.